Olá pessoal, hoje é um dia muito feliz para a nossa igreja. Nós comemoramos, celebramos, pedimos a vinda do Espírito Santo, celebramos Pentecostes. Eu nesse dia já ouvi a homilia do Papa Francisco para hoje, fiz algumas anotações para nós, mas eu queria dizer que sim, a igreja rezou pela unidade dos cristãos, mas para que nós sejamos mensageiros dessa unidade, é muito importante que a gente encontre o que nos desune. A gente sabe que o Espírito é amor e que devemos ter amor para com nossos irmãos, né? Dizia o Papa Francisco que não devemos nos focar nas divisões, esquerda contra direita, né? Então ele foi dando exemplos, mas não no sentido de que isso não importe. Ele deu o exemplo no sentido de que nós devemos ver os nossos irmãos a partir de Cristo, né? Como Cristo nos vê. Então não é que não exista a diferença, é o contrário, a diferença existe, mas ela não deve ser o nosso ponto de partida. O nosso ponto de partida é o anúncio da verdade, é a missão que Cristo deu. Não foi Cristo, não foi o homem que mandou a gente pregar o evangelho, um homem que disse assim, vai, começa agora a divulgar essa mensagem cristã. Foi Cristo que nos enviou. Então, quando Cristo diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele denuncia aqueles que não estão no caminho, na verdade e a vida, e na vida. E cabe a nós também, ao anunciar a mensagem de Cristo, mostrar para os nossos irmãos que eles não estão no caminho. Então, a igreja é mãe e nós imitamos a mãe, nós educamos, ensinamos. Então, o que eu quero com esse vídeo é nos alertar para quando nós não somos, né, não estamos sendo fruto do Espírito na vida das pessoas, nós estamos frutificando através do Espírito na vida das pessoas, quando não reconhecemos aqueles que não frutificam na vida das pessoas a título de frutificar. Então eu estou aqui pregando a palavra, estou aqui falando de conceitos cristãos, mas no fundo eu não os identifico corretamente. Então é como se eu tivesse usando a mensagem cristã para me autopromover. Né? Isso tem acontecido muito e eu vim até comentando com meu irmão que eu acho que isso é o maior risco, né, que nós corremos. Não é que os anticristãos venham combater a igreja, eles são facilmente identificáveis, né? Os comunistas são aquelas mensagens subliminares das coisas que nós temos no nosso dia a dia e que passam despercebidas. São aquelas pessoas que, a título de defender o pensamento conservador, o pensamento cristão ou tradicional da igreja, a ofende. A gente chega a pensar que essas pessoas elas estão até a serviço do mal dentro da igreja, né? Porque a gente vai ver quais são os frutos do Espírito. São Paulo diz isso nos Gálatas. Eu quero começar esse vídeo de hoje pedindo para que o Espírito nos ilumine, para que nós tenhamos esse discernimento, né? Um dos dons do Espírito, o discernimento. Então vamos pedir aqui, vamos rezar essa oração antiga da igreja, né? Veni Creator Spiritus, mas eu obviamente, vou ler em português pra gente, tá? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Venha, ó Criador Espírito, as almas dos teus visita, os corações que criaste enche de graça infinita. Tu, Paráclito, és chamado, dom do Pai Celestial, fogo, caridade, fonte viva e unção espiritual. Tu dás septiforme graça, dedo és da destra paterna, do Pai, solene promessa, dás força da voz superna. Nossa razão esclarece, teu amor no peito acende, do nosso corpo a fraqueza, com tua força defende. De nós afasta o inimigo, dá-nos a paz sem demora, guia-nos e evitaremos tudo quanto se deplora. Dá que Deus Pai e seu Filho, por ti nós bem conheçamos, e em ti, Espírito de ambos, em todo tempo creiamos. A Deus Pai se dê a glória, e ao Filho ressuscitado, Paráclito e a ti também, com louvor perpetuado. Amém. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo,
concedei-nos que, no mesmo Espírito, conheçamos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A pessoa que defende a igreja, ela tem em si o coração renovado pelo Espírito, né? Diariamente, eu já dei esse exemplo para vocês aqui, quando eu acordo, a primeira oração que eu faço é para o Espírito Santo. Eu não rezo meu texto sem antes, né, invocar o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo eu não estaria aqui falando com vocês. Ele que me alimenta, né? Ele que me dá a vida, ele que vivifica o meu espírito, me faz atravessar qualquer situação. É um testemunho que eu dou para vocês aqui. O Espírito modifica o meu dia, modifica a vida da gente. E é uma oração tão simples, tão simples. Eu tenho uma turminha de perseverança aqui na minha paróquia. Primeira oração que eu pedi para eles rezarem foi a oração do Espírito. Eu falei assim, vamos fazer uma semana de experiência, né? Vamos rezar aí para o Espírito Santo iluminar o nosso dia. Ah, tia, mas a gente tem tanta coisa, eles acordam indo para a escola, não sei o que. Eu falei, olha, dura alguns segundos, né? Então, muitas vezes são segundos que nós perdemos da vida e que fazem toda a diferença na nossa vida. Então, eu já queria deixar aqui esse testemunho. Segundo, como que nós vamos reconhecer alguém que está aí nas mídias, né, defendendo a igreja, falando, vamos dizer, passando o assunto cristão por trás dos assuntos políticos, por exemplo, né, defendendo o conservadorismo, defendendo conceitos que são nossos, são cristãos católicos também. Como que nós vamos identificar se essas pessoas têm o seu coração, essa sua terra renovada pelo Espírito? Eu recorro a São Paulo, é uma oração que eu já queria, é uma leitura que eu já queria fazer com vocês, na carta que ele escreve aos Gálatas, no capítulo 5, é muito conhecida da igreja, mas hoje é um dia muito especial para que nós lembremos disso, porque, meus irmãos, se nós não identificarmos o que nos desune, vamos seguir facilmente aqueles que nos desunem, né? Então, quais são as marcas, né, que a pessoa que fala de Deus, a pessoa que fala em prol das causas de Deus, não vamos nem falar de Deus, né? Alguém está ali falando, defendendo pautas, né, que beneficiam o ensinamento cristão, o ensinamento de Cristo na Terra. Como nós vamos identificar se aquilo ali é algo que podemos seguir ou replicar, né? A minha preocupação é essa, se nós estamos replicando coisas que vêm de Deus ou não. Vocês lembram num vídeo que eu falei para vocês, quando eu falava da nova era e do globalismo, que eu não quis replicar para vocês? Foi porque eu identifiquei muita propriedade no vídeo, mas do início tinha algo falando sobre a unidade dos cristãos, mas no sentido antropocêntrico, né? Como se fosse algo natural, algo desejado, e no final que se eliminassem, em determinado momento da história, deveriam ter sido eliminadas pessoas que estavam fazendo isso o contrário. Então são dois pontos que você vê claramente que você não pode, como cristão, repassar um discurso desse. Você pode ouvir, deve ouvir, até para você ter um senso crítico, mas daí a replicar, daí a apoiar, daí a compartilhar, é isso que eu estou querendo dizer. Vamos compartilhar as coisas que nos unem. Vamos traduzir o que o nosso sumo pontífice, o Papa Francisco, fala a partir do que nos une. Não somos obrigados a acolher todas as opiniões dele. Nem todas as opiniões dele podem bater com o que nós pensamos, ok. Mas vamos ver aqui nesse vídeo que tem uma parte que sim, estamos submetidos se quisermos ser cristãos católicos. E daí eu vejo muitos comentários contra o Papa Francisco, né? Você tem o direito, mas duas coisas eu vou dizer. Preste atenção sobre qual é o assunto que você está sendo contra e não divulgue, guarde isso para dentro de você, dentro do seu coração. Porque falar mal do sumo pontífice da sua igreja depois contra você, né? Decresce a igreja, né? Faz a igreja ter um valor mitigado perante aqueles que não sabem o real valor dela, que está guardado em Cristo, não é nenhum homem na terra, né? Os homens são tão falhos que Deus quis dar o comando da igreja a um homem que falhou com ele, negou ele 3 vezes. Então sejamos caridosos e olhemos para dentro de nós em primeiro lugar, para saber se nós podemos falar dos outros. Antes de tirar, né, o cisco do olho do teu irmão, tira a trave do teu olho. Então, eu queria começar com essa leitura aos Gálatas, que vai dizer São Paulo aqui no versículo 16 em diante, tá? Capítulo 5. Ora, eu vos digo, conduzi-vos pelo Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Pois a carne
tem aspirações contrárias ao espírito e o espírito contrárias à carne. Eles se opõem reciprocamente, de sorte que não fazeis o que quereis. Mas se vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, são claras, né? São elas fornicação, impureza. Fornicação a gente sabe que é manter relações sexuais fora do casamento, tá? Casamento não casamento civil, casamento sacramento, né? Fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, colocar qualquer coisa, até você mesmo no lugar de Deus, suas opiniões, né? Seus conceitos, idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúmes, ira, discussões, discórdia, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos previno. Como já vos preveni, os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Contra essas coisas não existe lei, pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito pautemos também a nossa conduta. Não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Essa leitura é tão forte para mim. Toda vez que eu leio essa leitura, ela confronta e vai confrontar sempre, né? Porque nós atravessamos no mundo, estamos na carne, vivemos na carne. Bendita carne que nos leva a Cristo, né? Nós somos contrários à carne. O cristão é aquele que usa a carne pelo reino dos céus, né? Sem meus pés, sem minhas mãos, sem minha boca, eu não estaria aqui, né? Sem meus pés, sem minhas mãos, eu estaria aqui sim. Mas seria mais difícil, né, eu levar a palavra de Deus, né? Então eu agradeço por cada membro que eu tenho, né? Por tudo que eu tenho, que eu sou, é uma expressão do amor de Deus. O corpo humano, né? A expressão do amor de Deus, a perfeição do corpo humano, não somos contra isso. Somos contra a nossa idolatria de nós mesmos, dos nossos desejos desenfreados. Quando partimos, como eu disse no início do vídeo, de nós mesmos, dos nossos próprios conceitos, da nossa gnose, do nosso conhecimento, da nossa própria sabedoria, e não nos colocamos abaixo daquele que tudo conhece, tudo sabe, né? A sabedoria em pessoa, Deus, né? Então é até uma questão de inteligência, né? Saber que somos limitados. E por isso Deus nos veio acudir às nossas limitações, como eu disse no vídeo, das nossas fraquezas. Deus nos veio nos salvar das nossas fraquezas, para que, despojados das nossas fraquezas, fortalecidos nele, como diz São Paulo, né, quando sou fraco é que sou forte, nós chegamos a Deus. Então, como nós vamos identificar essas contradições pelo mundo? Está aqui, gente. Gálatas 5,16 em diante, guardem isso. Gálatas 5,16 em diante. Está muito claro quando o Espírito não habita. Eu queria pegar, mais uma vez, batendo nessa questão da gente saber identificar o que nos desune, ou aquelas pessoas que, a título de estarem dentro da igreja, estão tirando os cristãos de dentro da igreja pelas atitudes contrárias a Cristo. Tem muitos cristãos agindo contrariamente ao que Cristo ensinou, achando que estão fazendo bem. No fundo, eles não estão ali maquinando fazer o mal. Eles estão achando que daquela forma deles serem, eles estão fazendo bem. Eu estou sendo efusivo porque eu tenho que ser assim, porque eu tenho que dizer o que eu penso, né? Se eu me calar, eu estou contribuindo para o mal? Sim, mas e a maneira como você fala? Você é caridoso com aqueles que não estão no caminho? Nós temos que levantar as seitas, as doutrinas contrárias à igreja, mas com amor. Tem os irmãos que estão perdidos, estão num péssimo caminho. Se você acha que você não está perdido, que bom. Louvado seja Deus, que o Espírito continue guiando o seu caminho. Mas a gente tem que ter
amor pelos que estão desviados. É isso que o Papa quis dizer na homilia de hoje. Não nos dividamos, não, façamos o trabalho do Espírito e não do diabo, aquele que divide. Eu queria pegar, quando ele fala caridade, a gente sabe que os frutos são caridade, alegria, paz, paciência, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, modéstia, continência e castidade, né? Assim nos ensina também o catecismo, assim nos ensina a igreja. Eu queria pegar, né, pelos ensinamentos de São Tomás, os frutos que são com relação ao próximo, tá? Porque a caridade, a alegria, a paz ordenam a alma em si mesma em relação ao bem, né? A paciência e a longanimidade em relação ao mal que nós sofremos, temos que ser pacientes, né? Aguardar com equilíbrio, né? As coisas boas que nós esperamos, né? Com equilíbrio, né? Não, com coragem, não esmorecer. A longanimidade é isso. A bondade, a benignidade, a mansidão e a fidelidade, essa ordenação da alma em relação aos outros, tá? E daí da bondade, eu tirei aqui, né? A vontade de agir bem, beneficiar os outros, converter-nos em amor, né? E aí vem a homilia do padre Paulo Ricardo, que São Felipe Neri, quando recebeu o Espírito lá nas catacumbas de São Sebastião, em que ele estava rezando, o coração dele se alargou. Após a morte dele, viu-se, né, que esse fenômeno realmente ainda quebrou 2 vértebras ali do espaço onde fica aqui na caixa torácica, né? Então, nas costelas, na verdade. Então, a gente tem que ter esse coração inflamado de amor. Aí a gente vai dar testemunho do Espírito, né? Ser bons, sermos compassivos com o outro. A benignidade, que é muito semelhante à bondade, vem da prática do bem em si, não só desejar ser bom, não só beneficiar os outros com nossa bondade, mas praticar, né? É um fogo inflamado em favor do próximo, na prática do bem. Então, toda vez que a gente está aqui alertando para um desvio, alertando para uma regra contrária, a gente não está fazendo isso para se vangloriar, como vai dizer São Paulo na carta aos Gálatas, não é pela vanglória minha que eu estou aqui, né? Eu estou querendo aqui fazer com que as pessoas enxerguem o bem que eu enxergo, né? Eu estou aqui querendo transmitir a mensagem de Cristo e dizendo, não se mude, essa é a sua verdade imutável, porque é o único caminho que você vai ser feliz. Se eu desejo a felicidade para alguém, eu tenho que desejar primeiro que essa pessoa se encontre com a verdade, com o amor em pessoa que é Cristo. E isso que me move, não alguém me achar alguma coisa, olha como a Carla fala bem. Não, primeiro que eu não falaria nem se o Espírito não estivesse em mim. Então quem eu sou, né? Então a benignidade, essa vontade de sempre ir em direção ao outro, sempre em si, durante o dia, durante a noite, qualquer hora do dia, pensar na prática do bem, como eu posso ser melhor, né? Para mim e para os outros, jamais para amar o outro, né? A mansidão é aquele refreamento da ira, a serenidade diante do mal que nos causam, ser manso. Será que essas pessoas que estão falando são mansas? Elas conseguem refrear sua ira ou elas vomitam sua ira? Entendem? Então a gente tem que rezar por essas pessoas também, porque elas podem estar vislumbrando a luz, mas não estão ainda unidas com o Espírito. É oração, não estou aqui criticando, mas vamos rezar e não vamos copiar essas atitudes, porque nos vão fazer mal. A fidelidade, manter a palavra dada, manter essa palavra, que primeiro a nossa palavra com Deus, é o nosso credo, é o nosso creio na Santa Igreja Católica Apostólica, então eu vou lá, leio o catecismo, sou fiel ao que Cristo ensina, não tenho mais próprias opiniões, eu estou despojada de mim. Eu sou uma cristã católica, eu tenho quem seguir, eu recebi ensinamento, eu não preciso ficar tirando coisas mirabolantes, inventando teologias para acreditar ou estar mais próximo a Deus. É uma tentação, gente, ser infiel, né? Então eu tenho que manter a minha palavra dada. No batismo, na crisma, né? E depois eu vou relembrar minhas promessas do batismo na crisma para daí sair em missão, para daí eu poder falar, daí eu poder defender os pontos de vista da igreja, né? Os contratos estipulados, não prejudicar ninguém pela ira, né? Então já que essa pessoa me fez mal, eu também vou fazer mal. Não, cumpra você sua parte, deixa que o outro não cumpra, deixa que Deus julgue, entendem? Então, essas que eu queria fazer para identificar esses falsos profetas da igreja, aliás, são lobos vestidos em pele de cordeiro muitas vezes, ou apenas pessoas perdidas em busca desse Deus que nós temos que pregar. Agora, em relação, rapidamente, aos sacerdotes, eu quero pegar aqui a revista Pergunte e Responderemos 535, em que Dom Estevão aborda sobre a missão da igreja de relativismo, e ele dá
dá um alerta para os sacerdotes. Você vai dizer assim, olha, a missão da igreja, antes é preciso encher a barriga e depois se poderá falar de Cristo. Assim foi um pronunciamento, né, do padre Nicola Bux, teólogo do Papa, em 2 de outubro de 2006. Este é mais ou menos o slogan que circula há algumas décadas no ambiente missionário e que levou não poucos agentes a considerar que os fundos coletados devem amparar as obras sociais, antes e mais do que a obra da propagação da fé. Isso é um erro, isso é uma tentação, achar que a igreja precisa sempre suprir vontades, necessidades materiais, em contraposição à evangelização. Não, Cristo não falou vai, né, e cura todos os males do mundo, faça obra de caridade. Não, isso é desejado, tanto que ele foi exemplo disso, mas ele disse vai e evangelizai. Porque um homem evangelizado, ele consegue ser caridoso, ele consegue atender as necessidades materiais. Então, evangelizar é a premissa básica, né, que a igreja e os sacerdotes devem sempre manter viva isso dentro da comunidade. Por isso, fazer com que o homem encontre Jesus Cristo é a razão fundamental da missão da igreja no mundo. Se os agentes missionários, principalmente aqueles que nas nações regulam a distribuição dos recursos materiais, que os bons fiéis do povo de Deus concedem generosamente, não colocam isso em primeiro lugar, não são diferentes dos agentes sociais. E Deus não queira dos lobos fantasiados de ovelhas no covil do Senhor. A oração e a adoração, o missionário ajoelhado diante do tabernáculo obtém muito mais conversões ao Senhor que todas as obras sociais e caritativas. Mas tocamos um ponto delicado, a conversão. Estamos certos de que as obras missionárias têm essa intenção? Ou querem tacitamente deixar as coisas como estão? Ou que os pagãos, ou como for os homens que permaneçam em sua religião, se salvem igualmente? Quer dizer, eu estou fazendo bem, mas não estou procurando a conversão daquela alma, né? Não estou sendo ponte do Espírito Santo. Mas a missão serve justamente para não nos deixar na ignorância de Cristo, senão para que deixar casa, irmãos e pátria para perder a própria vida. O Senhor pediu no início de sua missão justamente a conversão. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Passando para uma frase de Papa Bento XVI na Cracóvia, ele vai dizer que dos sacerdotes, os fiéis aguardam somente uma coisa, que sejam especialistas em promover o encontro do homem com Deus. Ao sacerdote não se pede que seja especializado em economia, em edilícia ou em política. Dele se espera que seja especialista na vida espiritual. 25 de maio de 2006. Quero terminar dizendo para vocês que se tiverem alguma dúvida sobre o Papa, sempre leiam o 891 do Catecismo da Igreja Católica, ele é fruto do Concílio Vaticano I, né? E aqui diz que quando ele se manifesta ex cátedra, cumprindo a função de pastor e doutor de todos os cristãos, define em razão de sua suprema autoridade apostólica que uma doutrina de fé ou de moral deve ser guardada por toda a igreja. Né? Essa é uma réplica, tem no 891 no Catecismo, eu vou me eximir de ler por conta do tempo do vídeo. Quero terminar com a Lumen Gentium, que fala do Espírito Santificador da igreja. Consumada a obra que o Pai confiara ao Filho, para que ele a realizasse na terra, no dia de Pentecostes foi enviado o Espírito Santo para santificar continuamente a igreja e assim dar aos crentes acesso ao Pai por Cristo num só Espírito, né? Este é o Espírito da vida, a fonte da água que jorra para a vida eterna. O Espírito habita na igreja e nos corações dos fiéis como num templo, no meu coração e no seu. Unifica na comunhão e no mistério, dota e dirige com diversos dons hierárquicos e carismáticos e embeleza com seus frutos. Faz ainda rejuvenescer a igreja com a força do evangelho, renova continuamente e leva à união consumada com seu esposo. Para não esquecer da homilia do Papa Francisco, eu quero lembrar que ele disse que 3 coisas separam a gente da igreja e da ação do Espírito Santo: o narcisismo, né, a idolatria, importar-se apenas com o que é seu, o vitimismo, lamentar-se que ninguém te compreende, ninguém te ajuda, né, ninguém te quer bem, estão todos contra mim, e o pessimismo, verem tudo problemas na igreja, na política, no mundo, né, e você fica inerte e pensa, para que serve eu me doar? Eu sou inútil. Então são portas que se fecham. Lutemos contra isso, né? Olhemos para Deus, olhemos para a mensagem de Cristo, ela é perfeita, nos orientemos por ali. Tenhamos sempre em mente essa carta de São Paulo, ela nos diz muita coisa.
né? Vinde, Espírito Santo, enchei o coração de todos nós, especialmente nesse dia. Fiquem com Deus e louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.